da palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, um texto bem conhecido, que se encontra no capítulo de número 37. Nós vamos ler o versículo. Profeta São Ezequiel 37. Vou botar na tela agora. Glória a Deus. Quem tiver Bíblia acompanhada. Amém? Amém. Amém. 37, versículo 1 a seguir, falar sobre a visão do vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eles que eram numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dizei-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Deve. Meus irmãos, poder tomar o vosso coração. Nós vamos olhar esta palavra que Ezequiel profetizou em uma época, em um período muito difícil do povo de Israel. O tempo do profeta foi no ano de 586 a.C. A profecia, ele viveu na Babilônia, para onde os israelitas tinham sido levados como prisioneiros. Ezequiel foi com mensagem de Deus dirigida ao povo que estava na Babilônia e também aos moradores de Jerusalém. Então ele tinha um propósito aqui, ele de ser usado por Deus. Mas Ezequiel, quando veio a palavra do Senhor sobre ele, o Senhor mandou ele andar pelo vale de ossos secos. Deus pergunta para ele: poderão viver estes ossos? Aí Ezequiel responde: Senhor Deus, tu sabes. Onde revela aqui de Ezequiel uma total dependência da soberania divina, ou seja, ele só ia profetizar se realmente fosse Deus que estivesse falando com ele. Então ele conhecia o Deus que tinha mandado ele ir a esse vale, ter levado ele em espírito a esse vale. Então ele observa: Senhor, tu sabes. Então, se tu me mandastes em espírito até esse local, tu sabes que tudo pode acontecer. Ele entende que somente Deus poderia fazer isso. A ordem de profetizar de Deus ao profeta exige cooperação, a cooperação nossa. Ninguém vai fazer algo
sem a movimentação, né? Então ele profetiza com a vontade de Deus, devemos falar a palavra. Aí eu fiquei pensando, né, sobre essa questão, que às vezes a gente recebe uma ordem divina e a gente, dependendo da situação, a gente fala, mas se depender da situação, a gente fica calado. Se houver então uma tribulação, a gente vai ficar pensando, será que eu devo falar mesmo? Será que o que eu vou falar agora não vai causar mais tribulação? Será que não vai causar um caos maior? Então, nós olhamos para isso e vamos falar de acordo com a vontade de Deus, para que a vontade de Deus ela seja, vou falar a palavra, ela seja a vontade de Deus na nossa vida, seja revelada aos povos. Maravilha. Meus irmãos, ele vem e fala de acordo com a vontade de Deus. E conforme ele vai falando, as coisas vão acontecendo. Deus manda ele profetizar sobre aqueles ossos, que ele, ao entrar, aqui é interessante que ele, ao entrar diante desse vale, ele observa que os ossos, eles são muito secos. Ele vê que há um vale e que há muitos ossos. Ele anda ao redor e ele observa que esses ossos são sequíssimos. Verdade. E a gente vai imaginar o que quer dizer esses ossos sequíssimos. O que vocês imaginam? A gente imagina que quando está sequíssimo, é porque já não existe mais vida. Glória a Deus. Estão sequíssimos. Os ossos já foram separados um do outro. E os ossos estavam todos espalhados. Quem já esteve diante de uma sepultura aberta e já viu ossos secos lá dentro da sepultura sabe do que eu estou falando. Ou já recolheram os ossinhos lá no ente querido ou de alguém, você viu que eles estão lá, estão sequíssimos, não existe mais vida, né? Aqueles ossos esbranquiçados, empoeirados, eles vão sair claro. Mas lá nessa visão de Ezequiel, os ossos estavam todos espalhados. Imagina a visão que ele tem. E quando se fosse eu que visse essa multidão de ossos, talvez na minha incredulidade, se Deus perguntasse para mim, eu ia dizer, olha Senhor, eu acho que aí não tem mais situação, não tem mais solução. Eu acho que aí não tem mais jeito. E a visão humana sempre vai pender o lado negativo. É verdade. E a gente vai observar e vai dizer, se você olhar hoje, alguém que morreu em um acidente, você passa perto e só os médicos já disseram, já morreu. E nem foi enterrado ainda. Aí você passa e olha e diz, esse não tem mais jeito. Não é assim? Agora imagina Ezequiel. Ezequiel exercitando a sua fé, confiando no Senhor, ele olha para aquele vale de ossos secos e Deus pergunta para ele, poderão viver desses ossos, Ezequiel? Aí ele diz, tu o sabes. É verdade. Aleluia! Porque tem coisa que a gente não sabe, irmão Claudinei, só o Senhor sabe. Glória, maravilha. Os mistérios da vida estão latentes diante da visão de Deus, mas diante da visão humana são escondidas e ocultas, porque nós só temos essa visão aqui. Dificilmente a gente vai ter uma visão espiritual tão forte que a gente consiga ver todas as coisas. Porque é uma geração, preste atenção no que eu vou falar aqui, porque é uma geração que tem muito osso seco. Deus tremendo, Rei da Glória. É uma geração que já estão sequíssimos. Deus vivo, Rei da Glória. O espírito que poderia habitar dentro dessas pessoas já não estão mais. Deus tremendo. Ezequiel estava vendo essa visão de ossos secos e ele confiou no Senhor, porque também, se a gente for olhar a Bíblia Sagrada, Romanos 10, 17, 2 Coríntios 10, 17, se não me engano, vai falar assim que
nós vamos, a nossa fé é pelo, a gente vai viver pelo Espírito. Deixa eu ver aqui, deixa eu me lembrar o versículo agora. É pelo ouvir a palavra de Deus. Conclua para mim. É pelo ouvir. Que foi? Ouvir a palavra de Deus. A fé. Já lembrei. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se Ezequiel escutou Deus dizendo, profetiza, quem está dando ordem é Deus. Quem é obediente faz o que Deus manda. Ezequiel vai lá e profetiza. Depois do versículo seguinte aqui, Ezequiel ele vai dizer: então profetizei como me deu ordem. Se todo obedecesse, se fosse obediente como Ezequiel e cumprisse na íntegra a proposta, as coisas seriam muito diferentes. Verdade, Jesus. Mas nós somos muitas vezes desobedientes, não cumprimos na íntegra, muitas vezes nem cumprimos o que Deus manda fazer. Rei da glória, Deus tremendo. Aí ele diz: eu cumpri e eu profetizei como me ordenou, e houve um barulho. E houve um barulho e morreu Cristo. E ele começa a ver aqueles ossos se mexendo e aqueles ossos se juntando. Mas você pense bem que esses ossos, como eu já falei, estavam todos espalhados. Agora imagina, a perna do homem está lá naquele canto, a cabeça está aqui, o braço está lá, o tronco está lá, está tudo espalhado, tudo misturado. Deu um grande rebuliço. Aqueles ossos se passando pelo meio, um cruzando pelo outro, e cada um achando a junção perfeita e o corpo legítimo. Não juntou osso, uma perna com o corpo do outro, não. Cada um se juntou perfeitamente. Aleluia. Porque a ordem de Deus é perfeita. Maravilha. A ordem de Deus, ela é soberana. E juntaram-se os ossos e Ezequiel diz: olha aqui, a carne se formou e o nervo se formou e a pele veio sobre, e eles estavam ali. Maravilha. Glória. Todos ficaram de pé. Eu estava pensando, antes de falar isso, hoje de manhã nós tivemos uma escola bíblica dominical abençoada. Deus falou primeiro hoje de manhã. Maravilha. Deus falou de uma forma sobrenatural hoje de manhã. E eu, antes de vir para a igreja, eu tinha preparado uma mensagem que falava sobre a serva e a líder. A gente era um assunto da escola bíblica dominical. Eu achei interessante de falar aqui. Gálatas 5, 26, 27, 29, aqueles versículos ali que falavam. E que nós somos filhos da líder. Porque Agar era serva e Ismael era filho da serva, mas Isaac era filho da que era líder, de Sara. E eu fiquei pensando sobre o que pregar, e a palavra estava aqui. Eu queria pregar sobre isso, mas a palavra não tinha descido de uma forma, tinha alguma coisa. E um pouco antes eu tinha ligado para o pastor, o pastor já chegou, o pastor demorou um pouco para responder, fui ler um pouco, e Deus colocou essa palavra no meu coração. Mas eu não sabia que eu ia pregar. E o pastor chegou aqui e falou: olha, Santo, eu estou assim, dessa forma, fica aqui, e se eu não conseguir pregar. Deus tinha colocado, essa palavra foi fervendo no meu coração. Glória a Deus. Teve alguns hinos aqui que foram cantados que confirmaram essa palavra. A irmã Yane cantou um hino que disse que ia ter renovo, né? O ciclo de oração também me confirmou. E eu fiquei pensando: Senhor, tu tens algo tremendo. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus.
Eu creio no Senhor, eu vou falar aquilo que tu pediu para eu falar, porque eu sei que tem pessoas aqui que precisam ouvir. Deus maravilhoso. Quando Deus ele olha, quando Ezequiel olha para aquele monte de ossos que estão lá, ele vê um cemitério. Ele vê um cemitério. Se vocês chegassem lá diante desses ossos, também vocês iam ver um cemitério. Um cemitério de ossos. Espírito de Deus. Que a nossa visão é rasa, ela é limitada. Mas Deus, o próprio Senhor, ele tem uma visão que alcança o infinito. E a sua soberania estava, a visão dele de que ele não estava vendo um cemitério, mas ele estava vendo um batalhão. Aleluia. Glória. Muitos soldados prontos para guerrear. Ezequiel ainda via os ossos, mas Deus já via soldados em pé. O Rei da Glória. Tem que prestar Maravilha. atenção no que Deus está falando. Deus Todo-Poderoso. Tem muita gente vendo o osso seco dentro da igreja, mas o Senhor está vendo um soldado. Deus. Tem muita gente que vê, não vai dar nada, mas Deus está vendo um soldado preparado para guerrear batalhas espirituais. Maravilha, Jesus. Deus. Nós vemos ossos, mas Deus vê o soldado. Glória a Deus. A guerra, a batalha espiritual, ela é muito grande. E Deus levanta soldados, irmão. Aleluia. Glória. Mas ali está aquele povo agora, aqueles homens, aqueles soldados, as mulheres, todos foram levantados ali agora com carne, pé, eles estão de pé, mas eles estão parados, só se levantaram, porque o Espírito ainda não estava. Glória a Deus. A Ezequiel profetiza, conforme Deus disse, que os ventos dos quatro cantos tragam o sopro do Espírito Santo. Maravilha. Glória. O Espírito entrou. Deus tremendo. Aí eles passaram a ter vida. Conforme o gênero. Quando Deus criou o homem, ele levantou o homem do pó da terra. Eu não vou dizer que fez um boneco de barro, porque para Deus também, isso para mim, eu acho que é diferente. Tem gente que diz que Deus fez um boneco de barro. A Bíblia diz que ele fez o homem do pó da terra. E para Deus fazer o homem do pó da terra, ele disse: haja. Glória a Deus. E levantou. E ficou um boneco, vamos dizer assim, mas Deus soprou um fôlego de vida sobre aquele homem, Adão. E ele viveu. Foi o primeiro homem que Deus criou. Aleluia. E aqui Deus soprou agora sobre esse batalhão. Agora temos um batalhão da obra de Deus, conforme a gente vai imaginar. Mas a gente sabe que Deus estava falando aqui é para os israelitas que estavam presos na Babilônia. A gente conhece a história e sabe que esses homens, essas mulheres, esses ossos sequíssimos eram o povo que estava na Babilônia, escravizado, exilado, preso, sem poder voltar para a sua terra, sem poder voltar para a sua nação. Já tinham esquecido de adorar a Deus, porque era muito tempo que eles estavam lá, presbíteros. E às vezes, quando muitas pessoas se afastam da igreja, se afastam dos caminhos de Deus, vão ficar dessa forma, porque elas estão presas. Aí a gente vai. Os israelitas, eles estavam presos, escravos. Eles estavam restritos a fazer uma adoração a Deus em congregação. Não era nos permitido. Eles estavam presos na Babilônia. Oh, Deus vivo. Muitos ali já estavam acostumados com a Babilônia também. Interessante que o pecado
fez eles irem para a Babilônia e ficarem presos. Deus tirando a mão e deixando eles serem julgados pelo rei babilônico. E para nós, se a gente começa a pensar nos dias atuais, os dias que a gente vive, o que está nos aprisionando? Deus Todo-Poderoso. O que está nos levando? O que nos leva a cegar os nossos ossos? A pararmos de adorar a Deus? A ressecar a ponto de nós estarmos mortos como aquele vale, aqueles ossos sequíssimos, que não há mais o sopro do Espírito Santo dentro de nós, para que nós possamos abrir a nossa boca e proclamar o Evangelho da salvação, proclamar o nome de Jesus Cristo e dizer que Ele salva. Maravilha, ô glória. Ele cura e Ele batiza com o Espírito Santo. Ô glória, maravilha. Nós somos calados pelo pecado. Nós somos calados pela imprudência de deixar de adorar a Deus e voltar para trás. Ô glória, maravilha. Deus tremendo. O pecado nos cala. O pecado nos aprisiona a ponto de secar os nossos olhos, de fechar a nossa boca e estarmos como mortos, como os ossos. Ô grande Deus, Rei da glória. Aleluia. Deus Tem uma Todo-Poderoso. boa notícia para você. Rei da glória. Deus tremendo. E apesar de tudo estar acontecendo e nós estarmos indo nessa direção, a direção de ficar calado, a direção do pecado, e nós estamos indo nessa direção do retorno para a Babilônia, em vez de irmos para Jerusalém, nós estamos retornando para a Babilônia. Apesar de tudo isso está dando errado, essas coisas estão dando errado na sua vida, e você já está se sentindo, o medo do pecado secando os seus olhos. Espírito de Deus, Rei da glória. Você já está sentindo o pecado lhe dar calafrios e arrancar a sua pele. Ô Espírito Santo de Deus, Rei da glória. Eu tenho uma notícia boa para vocês. Rei da glória. Aquele que profetizou lá naquele tempo conhecia o Deus vivo. Deus tremendo, aleluia, glória. Botar carne sobre os ossos, Rei da glória. botar músculos e nervos, assentar pele sobre a carne e soprar o Espírito Santo. Maravilha, ô glória. Aquele que profetizou tudo isso, ele é fiel nas suas palavras aqui, É verdade. porque ele conhece aquele que é fiel para tudo. Ô glória. A promessa. Maravilha. Eu profetizo aqui no nome de Jesus. Eu profetizo aqui hoje no nome de Jesus. Maravilha. Se você ainda tem osso seco, Eita Deus. se você está se secando, ressecando, ei, o Senhor ele vai soprar o Ô Espírito. glória, ô glória. Ele vai tirar você desse cemitério do pecado e vai te colocar nas condições celestiais. Ô glória. Maravilha. Esses ossos secos vão criar carne. Esses ossos secos vão criar músculo Ô glória. e dar força para você adorar. Maravilha. Ô Deus tremendo. Rei Aleluia. da glória. Ezequiel, Maravilha. ele profetizou confiando no Senhor. Eu profetizo hoje aqui com essa confiança de Ezequiel. Aleluia. Eu creio que ele pode fazer milagre aqui essa noite. Aleluia. Tem pessoas que chegam aqui pensando em desistir e dizer hoje é o último dia. Espírito de Deus. Eu não aguento mais essa sequidão espiritual. Eu não aguento mais esse sofrimento. Rei da glória. Eu quero, Senhor, uma resposta para uma cura. Ei, glória. A resposta do Senhor, Ele está dizendo: levanta-te, porque eu vou curar o meu espírito. Ô glória. Maravilha. Deus vivo. Rei da glória. Confiando no Senhor. Você já Amém. Glória a Deus.
Eu creio que o Espírito Santo está aqui, você crê? Louvado e exaltado. Oh, glória, maravilha. Tantas coisas já aconteceram. Eu posso falar, Oh, Deus tremendo. não conheço. Rei da glória. Algumas pessoas eu conheço a situação, mas a maioria das pessoas que estão aqui essa noite, eu não sei o passado dela, não conheço. Deus Todo-Poderoso. Talvez você tenha passado por muita dificuldade. Oh, glória. Talvez o diabo tentou te arrastar para você deixar secular. Deus Todo-Poderoso. O diabo ofereceu muitas coisas, mas era para te secar, para sugar tudo que tu tinha. Espírito da verdade. Aleluia. O diabo ofereceu muitas coisas para te secar, tirar tudo que tu tinha, mas o Senhor, Ele diz que eu estou à porta e bato. Oh, glória. Eu estou à porta e bato. Maravilha. Eu estou à porta e bato. E se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Aleluia. Eu vou te abençoar essa noite. Oh, glória. Maravilha. Eu vou cumprir. Aleluia. O alimento é a palavra, a fé. Então, oh, glória, maravilha. confia no Senhor, entregue teu caminho a Ele e Ele tudo fará. Oh, glória, maravilha. Sem ressalvas. Deus tremendo. Há 14 anos atrás, mais ou menos, esse que vos fala Rei da glória. é uma pilha de osso seco. Deus tremendo, Deus Mas tremendo. quando eu conheci Jesus, Aleluia. Glória a Deus. mas quando eu o aceitei, quando ele me aceitou, acho que é melhor quando ele me aceitou, porque ninguém me aceitava, mas ele me aceitou. Rei da glória. Maravilha, Jesus. Ninguém acreditava em mim, mas ele acreditou. Ninguém podia me perdoar, mas ele me perdoou. Aleluia, oh, Ninguém glória. podia me dar a vida, mas ele me deu a salvação. Glória a Deus. É verdade. É esse Jesus que eu estou falando para você. Maravilha. É Ele que pode te salvar. Aleluia. É Ele que pode te dar vida. Tu és É Ele que tem salvação para a tua alma. é verdade, aleluia. É Ele que pode perdoar os teus pecados. Aleluia. Oh, glória. Você pecou. Maravilha. Eu não sei quanto mal você já fez para Deus si, Todo-Poderoso. mas eu sei de uma coisa: aquele que está aqui essa Eu fui quem quer amar. aleluia. Oh, glória. Ele te dá Deus salvação. Todo-Poderoso. Ele quer Aleluia. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Oh, Deus Quero tremendo. convidar vocês a ficar em pé. Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória. É só Oh, Deus tremendo. aleluia essa noite. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória. Não é Glória a Jesus. Deus Todo-Poderoso. Eu fiquei muito feliz quando Deus me batizou com o seu sangue. Que eu pude sentir a graça e a misericórdia. O poder dele na minha vida é algo maravilhoso. Maravilha. Mas quando vocês perguntaram para mim quem aqui da igreja, quem não é batizado, levanta a mão. Glória a Jesus. Quero perguntar, quem não é batizado pelo Espírito Santo, pode levantar a mão bem alto? Rei da glória. Ali tem bastante gente para mandar levantar. Santo Deus. Né? Você não é batizado pelo Espírito Santo, mas você quer ser batizado pelo Espírito Santo. Amém? Você quer? E você crê que ele pode te batizar? Aleluia. Você crê que ele pode te Glória a batizar? Jesus. Amém. Glória a Eu quero Deus. convidar vocês à frente. Vocês que não são batizados à frente, eu quero convidar vocês. Pode vir. Deus maravilhoso. Rei da glória. Cristo de Cristo. Tu és o Deus eterno. Maravilha, Jesus. Oh, glória. Deus da tribo de Judá, o Senhor. Vocês creem que ele pode? Aleluia. Eles podem batizar vocês hoje? Amém. Glória a Deus. Uma coisa eu quero dizer, eu creio que ele pode batizar Glória a vocês. Jesus. Verdade. Eu quero dizer para vocês que ele pode. Meu Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles soldados que foram levantados nos ossos lá, Deus colocou o Espírito. Todos poderiam trabalhar para ele e fazer o que mais que quiser. Glória a Jesus. Se você essa noite deseja que o Espírito Santo seja derramado Aleluia. sobre vocês, se vocês saírem daqui transformados e batizados em bênção do Espírito, comece a falar no nome de Deus. Ô, glória! Maravilha! Que vai batizar. Ô, Deus. Amém? Amém! Que a igreja crê, pode ser um amém que não crê. Amém! Aleluia. Glória a Deus. Deus Santo. Nós vamos orar.